Bem, hoje vamos ter 4 protagonistas falando alguma coisa em 4 vídeos curtíssimos. E depois, sobre isto, sobre esses vídeos, sobre a fala de cada um, eu vou fazer os meus comentários. Causa. E essa causa me dá vida. E essa causa é tentar melhorar a vida desse país, a vida do povo brasileiro. Sabe, porque eu sei o que é. Eu sei o que é o sofrimento. Quando eu vejo uma pessoa na rua, eu sei o que essa pessoa está passando. Quando eu vejo uma mulher com criança numa calçada pedindo esmola, eu sei o que ela está passando. Muito bem. Falou Luiz Inácio Lula da Silva sobre o seu sentimento que o credencia, segundo ele, para a presidência da República, fazendo esta figura de uma mulher na rua sofrendo e ele dizendo que ele sabe o que ela está passando. Muitas pessoas sabem, e há muito tempo, o que estas mulheres que estão na rua estão sofrendo. Mas vamos à segunda fala, depois eu vou comentar no conjunto. A segunda fala é do senhor João Dória. Mencionar aqui a todos vocês, nós temos aqui hoje mais de 1.400 pessoas nesse auditório, nesses 2 andares aqui, de um auditório que emblematicamente leva o nome de Ulisses Guimarães, um defensor da democracia, um defensor da Constituição, um defensor das liberdades. Aí, a palavra do João Dória, falando hoje ao povo da nação brasileira, que vai ser candidato à presidência da República. Vou falar sobre isso também. O terceiro vídeo traz a fala do Sérgio Moro. Pré-candidato a presidente da República, a gente só pode dizer que é candidato depois das convenções partidárias. Desistir da minha pré-candidatura a presidente da República seria desistir de mudar o país, do sonho de mudar o país. Muito bem. Vimos com os senhos franzidos e com uma cara de contrição, o senhor Sérgio Moro também apresentando a sua ideia de que desistir de ser candidato à presidência da República é desistir do sonho de mudar o país. Finalmente, vamos à fala do último personagem, o senhor Jair Bolsonaro. Para sermos exemplo para o mundo. O que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca. Bota a tua toga e fica aí. Sem encher o saco dos outros. Muito bem. Tivemos, portanto, João Dória, o Moro, o Lula e o Bolsonaro falando no dia de hoje. Cada um com a sua cara, cada um com as suas palavras, cada um com a sua entonação de voz, cada um com a sua mensagem, cada um com a sua maneira de ser. Essas falas dizem respeito ao quê? A fala do João Dória é uma fala em que ele hoje reuniu, no final da tarde, uma grande quantidade de correligionários do PSDB e anunciou que será candidato. Isto é o anúncio do que já estava anunciado há muito tempo. Então, por que ele fez esse anúncio? Se ele já tinha ganho as prévias e se ele já vinha falando, se portando como candidato à presidência da República, embora com aqueles 2% em todas as pesquisas, nas falsas e nas eventualmente verdadeiras, sempre com os 2% de intenção de voto. Muito bem. Ele hoje diz que é candidato. Por quê? Porque de manhã 3 caciques do PSDB informaram a Jovem Pan, informaram a CNN, informaram os meios de comunicação, a mídia, de que o Dória ia anunciar a sua desistência à candidatura para a presidência da República. Pois bem,
Ele ia desistir, sim. Porque se ele não ia desistir, para que ele hoje à tarde anuncia o que já estava anunciado? Por quê? Porque ele ia desistir, sim. E aí é que está esta gangorra chamada João Dória. O camaleão, aquele que tem a cor da pele de acordo com o ambiente em que está. O João Dória é isso. O João Dória é esta figura autofabricada. Fabricada pela ambição. O Dória já traiu bastante gente. Eu não confio. O jeito de falar, a expressão facial, o conteúdo do que é dito, o comportamento ao longo da trajetória visível, fora da trajetória invisível, mostra muito bem quem é quem, só não vê quem não quer. Só não vê o sectário, o fanático, aquele que sabe, mas finge que não sabe, vê, mas finge que não vê. Mas o que me deixou um pouco mais triste foi ver a mudança de voz que ele fez quando se referiu a Ulisses Guimarães, defensor da liberdade, defensor da democracia. Essas palavras que ficam na boca de qualquer um, servindo de discurso, não é? Em falar de Ulisses Guimarães, com aquela contrição, não sei como não foi as lágrimas. Nessa hora, Ulisses Guimarães serve, nessa hora a liberdade é um bem precioso, nessa hora a democracia é esta utopia inatingível e inexistente que todo mundo finge que defende e que todo mundo ajuda a extinguir. Se é que é preciso extinguir o que já está extinto ou nunca existiu. Muito bem. Em seguida, vem o senhor Sérgio Moro. O senhor Sérgio Moro, que em 2014 já não me enganava, eu tenho gravações e tenho escritos feitos sobre ele, lá no começo da Lava Jato, e eu já dizia quem era o senhor Sérgio Moro, o homem dos sonhos, que tem sonhos, que tinha há 15 dias ou 10 dias, nessa entrevista que nós vimos, o sonho de mudar o Brasil e que, portanto, jamais desistiria de ser candidato à presidência da República. E com aquela voz de Pato Donald dele, ele pura e simplesmente desistiu hoje, traindo partidos, traindo pessoas que estavam também dispostas a traí-lo, porque trair partido e ser traído pelo partido é uma coisa comuníssima, num país em que os políticos, na maioria, são como são, e os partidos não existem. Existem siglas. Ele pegou políticos todos com culpa no cartório, com indecências cometidas, pegou empresários que são os que fizeram com os políticos e vice-versa essas indecências, tinha material na mão, foi fazendo as provas, visando a chegar onde ele estava pensando que ia chegar, à presidência da República, ao Supremo Tribunal Federal. Ele estava jogando para a plateia, claro, fazendo um trabalho que dava visibilidade e lhe dava respeito. Só que eu já dizia naquele tempo que esse era o Moro daquele tempo. O Moro de hoje, o Moro de sempre. Então, está aí. Desistiu do sonho de 10 dias atrás, ainda confirmado, de ser candidato à presidência da República. Depois vem a fala do Lula, que nessa fala que nós não pusemos inteira, diz que vai viver 120 anos. Aí diz ele, para tentar mudar o Brasil. Meu Deus, ele teve 8 anos para mudar o Brasil. Não sei se tentou, mas acho que deve ter tentado. E depois, a sucessora dele teve mais 4, e depois mais um pouco. E hoje ele vem falar uma grande novidade que candidatos a vereador não usam mais esse tipo de demagogia. Quando eu vejo uma mulher com uma criança na rua, eu sei, eu entendo, eu sei, eu conheço o sofrimento dela. Acho que todos nós, pessoas de bem, todos nós, pessoas que pelo menos não são do mal,
Todos nós que temos um mínimo de capacidade de ter compaixão, piedade, sabemos o que sente uma mulher pedindo comida na rua quando está realmente necessitada, com uma criança no colo. Não é esse o discurso oportuno de quem já foi presidente 2 vezes e de quem, pelo menos pela palavra dos empresários com que ele trabalhou, não teria tido muito tempo para pensar nas mulheres que estavam na rua com suas crianças. Finalmente vem a fala do presidente Bolsonaro, uma pessoa que às vezes não deveria abrir a boca para que não pareça ser pior do que os outros. Porque para algumas pessoas o jeito de falar rude desqualifica uma pessoa do ponto de vista moral, do ponto de vista da sua integridade. Às vezes, alguém que fala no Ulisses Guimarães, com ar de contrição, pode até parecer que se ressuscita diante daqueles que achavam que ele não era grande coisa, como o João Dória. O fato é que o Bolsonaro, muito do que ele recebe de ataques, é decorrente do que ele fala e do jeito que ele fala. Eu acho, tenho dito aqui sempre às pessoas que me chamam de bolsonarento, eu acho que é um insulto que não me serve por 2 razões. Primeiro, porque eu não sou bolsonarista. Eu sou alguém que passou a defender o presidente Bolsonaro exatamente porque as injustiças que um complô de todas as forças, entre aspas, vivas do Brasil, da mídia até os políticos, todas as forças, do Supremo Tribunal Federal até o que vocês quiserem, passaram a atacar de tal maneira que o pecador ficou muito, muito maior do que os seus pecados. Eu, quando vejo muita carga condenatória em cima de alguém cujos pecados não são tão grandes quanto são grandes os pecados de outros que não recebem carga condenatória, eu tenho o dever moral, o dever intelectual de fazer a defesa. É algo que está dentro do meu instinto. E eu vejo que não dá mais para as pessoas acreditarem em certas palavras que são ditas por certas pessoas que fazem das palavras mercancia, fazem das palavras moeda de compra e de venda.